A mensagem hoje vai ser um pouquinho mais longa do que de costume, porque ao interesse da verdade, nós vamos falar sobre as fake news que foram divulgadas neste último fim de semana pelo veículo Folha de São Paulo, que eu carinhosamente chamo de Falha de São Paulo, porque é um jornal em decadência. E não se esqueça, sempre que você ouvir falar Folha de São Paulo, é com F de fake news. Por que eu falo isso? Por que fake news? No último fim de semana, o dito jornal divulgou que a Igreja Universal, algumas fake news no seu artigo, a Igreja Universal estaria em dívida com o governo, devendo impostos, tributos ao governo e teria se beneficiado de um perdão de dívida do governo, que é mentira. Isso é uma mentira deslavada. A Igreja Universal não tem dívida com o governo, não foi perdoada nenhuma dívida pelo governo. Existem sim outras igrejas, outras denominações, mas não a Universal. Mas, além desta fake news, também foi divulgado que eu teria em uma reunião no Templo de Salomão, em meio à pandemia, em que as igrejas estavam fechadas por decretos, eu teria pedido às pessoas que doassem o seu auxílio emergencial. E eu vou colocar aqui, na verdade, o que o jornalista, o suposto jornalista, autor da matéria, deveria ter feito, mas não fez, porque ele cita que eu teria falado isso, mas não colocou o vídeo. Não é? Por que será? Por que ele não colocou o vídeo? Por que ele não colocou o que ele disse que aconteceu? Onde estava a prova? Onde está o jornalismo que apresenta a prova? Não é? Não existe. Então, eu vou colocar o vídeo aqui para você. Vamos fazer tipo aquele joguinho dos 7 erros. Sabe aquele joguinho dos 7 erros que você olha para ver se encontra o erro? Vamos ver se você encontra o erro aí onde o que o jornalista falou não bate com a verdade. Vamos ouvir com atenção. E eu quero chamar a sua atenção para os momentos, os dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias que pedem o espírito de entendimento. Nós temos falado sobre o espírito de entendimento. E o espírito de entendimento nos faz entender que estes dias que nós estamos vivendo são dias em que nós precisamos deste milagre da multiplicação. Dias em que pessoas estão desempregadas, estão com as portas fechadas dos seus trabalhos, dependendo de uma cesta básica, dependendo de um auxílio emergencial, e não sabem o que vai acontecer. E o pior, não há fim em vista. Não há fim em vista desta pandemia. Então, o espírito da fé, o espírito do entendimento nos traz este entendimento. É momento de apelar para a fé. Nós vamos pedir a sua oferta agora, e você vai fazer um desafio. Um desafio. Eu vou orar diante deste cesto. Eu vou colocar a Bíblia aqui dentro deste cesto, esta palavra que fala que o povo todo comeu, sobrou, todos foram fartos, não houve falta de nada. Para que isso venha acontecer na sua vida, pandemia ou não, que você venha ter o que você precisa e venha sobrar. Você vai apresentar o seu pão e peixe no altar, no cesto do altar. Quando nós estivermos orando aqui, você vai apontar o seu celular, que você vai usar para fazer a sua doação, você vai apontar o seu celular para esse cesto, e esta semana, este cesto vai ficar aqui no altar, e as portas abertas para você, que quiser fazer uma prova com Deus, um desafio com Deus, você vai sair da sua casa, vai passar no altar, e colocar o seu pão e peixe aqui dentro. O pão e peixe nas mãos do Senhor Jesus foram multiplicados. O que você quer? Você quer uma cesta básica
ou você quer o pão e peixe do cesto que você deu na mão do Senhor Jesus? O que você quer? Um auxílio emergencial ou um auxílio providencial do alto? O que você quer? O altar está aqui para decidir essa situação. Ora, para o bom entendedor, ficou bem claro que a intenção desta mensagem foi despertar nas pessoas a fé de não ficar na dependência de um auxílio emergencial ou de uma cesta básica. Quem é que quer ficar nessa situação? Eu lhe pergunto, existe alguém que tenha um pingo de dignidade, que sinta-se feliz em ficar na dependência de uma cesta básica, ou na dependência de R$ 600 ou R$ 300, seja quanto for, do governo? Porque perdeu a sua capacidade, o seu direito de trabalhar por causa dos decretos. Existe alguém que prefere depender de uma esmola do que do trabalho das próprias mãos? Existe alguém? Eu não conheço. Eu não conheço. Então a intenção desta palavra, o contexto desta palavra foi o quê? Foi a passagem bíblica em que Jesus, numa situação de fome, onde milhares de pessoas estavam em um lugar afastado, onde não havia comida e nem dinheiro, semelhante ao que aconteceu com milhões de pessoas no Brasil durante essa pandemia. E Jesus, então, tomando o cesto com pão e peixe de um jovem, veja, Jesus pediu o pão e peixe do jovem, só ele tinha pão e peixe. Se alguém tinha que ser criticado de ter tirado o auxílio emergencial de alguém, foi Jesus, né? Porque Jesus tomou o único pão e peixe que tinha do rapaz. Mas o que ele fez? Ele multiplicou e alimentou a multidão, e ainda sobrou. Então, pregando sobre esta palavra, sobre esta passagem bíblica tão conhecida de evangélicos, católicos, espíritas, todos que vivem, que conhecem a palavra de Deus, nós então levamos as pessoas a esta fé. Eu estava falando com um público não apenas que estaria dependendo de cesta básica ou auxílio emergencial, mas que talvez nem tivesse uma cesta básica e nem tivesse um auxílio emergencial. Pessoas que estavam numa situação caótica mesmo. E dizendo para elas, nós não podemos ficar na espera de governo, de ninguém, mas sim da nossa própria fé e de Deus. Esse é o momento de apelar para a fé. Então, convocando essas pessoas para provar a palavra de Deus, como a própria palavra nos ensina. É claro que eu não espero que um jornalista, sei lá, se ele é ateu, se ele é religioso, seja quem for, eu não espero que um jornal que vive combatendo os cristãos, os evangélicos, eu não espero que essas pessoas venham acreditar na Bíblia. A gente espera apenas que um jornal, por uma instituição que representa de imprensa, venha zelar pela verdade, pelo menos pela verdade. Se não crê na Bíblia, pelo menos que respeite quem crê. Mas não. É como de costume, na falha de São Paulo, há essa atitude de tratar com desdém, de usar a linguagem pejorativa, como aconteceu também no mesmo fim de semana. Deu nojo quando me enviaram a notícia, também publicada no mesmo veículo, da internação do missionário R.R. Soares. Porque a notícia veio na abertura, missionário R.R. Soares é entubado por Covid, que depois foi desmentido pelo próprio filho, quer dizer, mais uma fake news. Foi entubado pelo Covid. Aí a notícia abria dizendo que o missionário tinha sido entubado por causa de Covid, e depois logo partiu para as suas críticas a coisas antigas e passadas do missionário. O missionário que é dono da TV não sei qual e que orava pelas pessoas para elas serem curadas de Covid e que pedia ofertas durante a pandemia e etc. Passou a destilar o seu desdém, o seu ódio contra a fé cristã, a fé evangélica, se preocupando no mínimo com a vida, com a saúde da pessoa, independente de quem era a pessoa. O viés da notícia era, basicamente, a gente está torcendo para o vírus.
A gente está torcendo para o vírus, para que esse missionário morra de coronavírus, para pagar a língua dele. Basicamente, esse era o tom da notícia. Então, você vê que o interesse não é a verdade. O interesse deles é agredir a inteligência das pessoas e a fé dos cristãos. Esse é o interesse desse veículo. Porque não há nenhuma busca por fatos, não há nenhuma busca por verdade. Você vê que a fonte desta notícia, voltando agora sobre a notícia da Universal e do sexto, do auxílio emergencial, a notícia teve duas fontes. Primeiro foi o preconceito deles, que é latente em qualquer momento, né? Essa foi a primeira fonte da notícia, o preconceito da falha de São Paulo contra os evangélicos e, em especial, a Universal. A Universal não foi a única citada na notícia. Mas a segunda fonte foi uma ONG esquerdista. Uma ONG de esquerda que supostamente está fazendo um estudo que ainda não foi concluído. Chega a ser cômico. O estudo não foi concluído, eles já estão dando a notícia do estudo. Por quem? Por que será? Por que será? Mas saiba que isso provém deste ódio que Jesus falou a respeito. Jesus falou que os seus discípulos seriam odiados de todas as nações por causa do nome dele. Então você ouviu, você viu aí exatamente o contexto da reunião em que foi falado as palavras que eles citaram erroneamente. Reunião que está na internet, na íntegra. Está na internet, essa reunião está na íntegra. Você pode assistir lá o contexto todo da reunião e ver se em algum momento nós pedimos o auxílio emergencial das pessoas. Mas eu digo e repito, aquilo que eu falei, eu redobro aqui. Nós, da Universal, ensinamos as pessoas que elas não devem ficar dependentes do governo. Contrário da esquerda, que quer comprar o pobre com a cesta básica, quer comprar o pobre com o Bolsa Família, né, que como aconteceu no governo de esquerda e costuma acontecer normalmente, nós lutamos para tirar as pessoas da pobreza e da miséria e da dependência de qualquer pessoa, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso, a depender de ninguém a não ser de Deus e de nós mesmos. Esta é a fé cristã, esta é a fé universal e eu sempre vou pregar isso até a morte. Quem crê, amém, quem não crê, problema dele. Quem quiser, quem preferir auxílio emergencial, cesta básica, amém. Nós damos cesta básica também. Eu gostaria de saber, eu não sei os números exatos aqui, porque nós não ficamos dando cesta básica para competir com ninguém. Mas são milhares e milhares de toneladas de cesta básicas de alimentos que foram doados desde o início da pandemia até agora pela Universal e continuam sendo doados. São milhares de toneladas, milhares, quer dizer, milhões de quilos de alimentos doados nas comunidades, nos presídios, nas familiares dos presidiários, nos centros comunitários, albergues, em lugares onde ninguém entra, em lugares onde a Folha de São Paulo nem sabe que existe. A Universal está lá. Mas eu pergunto, este jornal imprimiu uma vez alguma ação desta? Não. Eles não têm interesse no pobre, eles não têm interesse em divulgar o bem que a Universal faz. Não. Eles querem inventar o mal para poder manchar, denegrir a imagem da igreja. Então, a igreja faz o trabalho social sim, sempre fez, isso é obrigação cristã. Nós fazemos, vamos continuar fazendo, ajudando o pobre de qualquer religião. Fizemos até uma ação em Aparecida do Norte. Em Aparecida do Norte, a Igreja Católica agradeceu pela ação social da Igreja Universal, ajudando membros da população de Aparecida do Norte. Nós vamos levar cestas básicas em terreiros de macumba, onde há pessoas espíritas passando fome. Esse é o trabalho que a Universal faz. Nós não queremos palmas para isso, não. Nós não fazemos isso para ganhar louvores, não. Isso é obrigação nossa, obrigação cristã. Agora,
Quando eles falam a respeito disso, eles falam porque há um ódio, há um ódio. O ódio que Jesus falou, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E por isso eu me alegro, sabia? Eu só estou falando desse assunto relutantemente, não é para me defender de forma alguma. Eu falo isso porque eu não preciso me defender em primeiro lugar, porque eu nem quero me defender, porque eu não quero perder o galardão. Toda vez que a gente é alvo de fake news, a gente se regozija, porque é o que Jesus disse. Ele falou assim lá em Mateus 5,10, ele disse assim: bem-aventurados, abençoados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então eu quero agradecer a falha de São Paulo e todos os que replicaram a fake news dela. Eu quero agradecer por ter aumentado o nosso galardão. Eu fico alegre, eu fico feliz. Honestamente, eu fico muito feliz por isso, porque isso é um carimbo de aprovação no nosso trabalho, no nosso ministério. Graças a Deus que somos alvos de mentiras, de perseguições, de fake news. Nós apenas falamos sobre isso para o benefício dos incautos, que infelizmente ainda não aprenderam a não sair por aí acreditando em qualquer coisa que se ouve, especialmente quando vem de veículos como a Falha de São Paulo, o site Urinol, a revista Cega e tudo mais. Porque são veículos, historicamente, que vivem de atacar a Universal e os cristãos de forma geral. Se você gosta de ser enganado, continue lendo, consumindo esses conteúdos. Se você gosta de ser manipulado, continue pagando as assinaturas desses veículos. Mas se você gosta da verdade, então é melhor você olhar para a palavra de Deus, olhar para o Senhor Jesus, pois ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra dele também diz: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você ouviu, você que é membro da Universal, você que é simpatizante, você que é frequentador, obreiro, obreira, pastor, etc. Você que é da Universal e com certeza deve ter recebido aí de parentes, de amigos, né? Aquelas mensagenzinhas, aquelas chacotas. Olha aí, a tua igreja, tal, não sei o quê, na notícia e tal. Você que sofre por isso, não se entristeça não, alegre-se. Veja o que diz a palavra, 2 Timóteo 3:12. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, se você está sofrendo perseguição por causa da fé, alegre-se. Isso é bom, isso é ótimo para a sua fé. Isso te fortalece, fortalece a igreja. O cristianismo sempre cresceu debaixo da perseguição. Então, isso é excelente para a fé. Dói, enquanto você está sendo perseguido, mal compreendido, dói. Mas vamos orar por aqueles que nos odeiam. Vamos orar, não é? Porque isso também é uma prova da nossa fé. Orar pelos que nos perseguem e abençoar os que nos amaldiçoam. Tá bom? Vamos viver essa fé. Que Deus abençoe a sua vida.
Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!